Sérgio Guimarães é um dos pioneiros do ativismo ambiental em Mato Grosso, fundador do Instituto Centro de Vida e liderou ações emblemáticas contra o desmatamento e as queimadas na Amazônia. Sejam bem-vindos e bem-vindas aqui a mais um episódio do Prosa do Mato, dessa vez aqui direto do acampamento Terra Livre. E hoje a gente vai falar de meio ambiente, a gente vai falar de Mato Grosso e a gente vai falar de Instituto Centro de Vida, que nesse mês de abril completa 34 anos. E nada melhor do que falar com o cara que fundou o ICV. Sérgio Guimarães, muito bem-vindo. Muito grato pelo convite, estamos aqui, né? Sérgio, vamos começar do começo. Como que o senhor chegou em Mato Grosso? Da onde que o senhor veio? Eu vim de Brasília, fiz faculdade aqui em Brasília e fui para Cuiabá trabalhar na área de transportes urbanos, né? E com o tempo comecei a trabalhar um pouco mais na área social e também na área ambiental. Senti uma espécie de chamado, vamos dizer assim, né? Ah, muito bem. Então foi nesse momento que o senhor sentiu. Eu fiz uma transição e nesse momento, né? Porque essas coisas assim, né? Às vezes a gente pensa que tem uma missão, né? Mas na realidade é a missão que tem a gente, né? Então, sim, então o senhor trabalhava com transporte. Transporte urbano. E aí, lá em Mato Grosso. Lá em Mato Grosso, né? O senhor começou a se envolver com causas ambientais. Exatamente. E o ano era 1991, me corrija aí, mas é um pós-ditadura, né? A gente pode dizer. O senhor, junto com uma galera, fundou o Instituto Centro de Vida. Como que foi isso? Exatamente, né? Mas a gente começou a trabalhar em 1985. Né? 85, 86, né? Principalmente inicialmente militando com relação ao Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, a criação do Parque Chapada dos Guimarães, os estudos, né? E tínhamos uma organização chamada AME Mato Grosso, Associação Mato Grossense de Ecologia, né? O parque foi criado quando eu estava na Secretaria de Meio Ambiente, né? Mas já vinha de demandas anteriores, estudos, etc. Né? E aí, depois que eu saí da secretaria e a experiência que a gente teve, né, a AME Mato Grosso era uma associação exclusivamente ativista. Aí a gente pensou na possibilidade de criar uma outra instituição que pudesse juntar ativismo com produção de conteúdos, com capacidade de interlocução com outros segmentos da sociedade, com o governo. Nesse caminhar, o senhor tem algum momento ou alguns momentos que considera como divisor de águas? Olha, eu acho que o momento foi a criação do ICV mesmo, né? Porque antes eu estava fazendo uma transição, eu trabalhava na militância do meio ambiente, mas eu ainda estava ligado, vinculado ao trabalho de transporte urbano, né? Então fui para a Secretaria de Meio Ambiente. Quando eu saí da Secretaria de Meio Ambiente, em 1990, aí resolvi dar esse passo, especificamente para a área de meio ambiente. Então foi o momento da criação do ICV. Em 91, em 92 a gente já teve a Eco 92. A Eco 92, né? A gente já participou de todas as preparatórias da Eco 92, que na realidade começaram em final de 90. Né? Então teve todo o ano de 91, muitas reuniões preparatórias. Então o senhor já pensou em fechar o ICV? Então, a gente estava vivendo um momento de crise, eu estava muito sozinho, né, sem recursos, e também minha vida particular estava assim, muito comprometida, né? E eu tinha resolvido fechar, achei que não dava para continuar. E aí eu tinha resolvido fechar. Aí cheguei de manhã no ICV, aí fui abrir a porta. Aí eu estava com um jornal debaixo do braço, que a gente assinava um jornal na época. E aí, quando eu fui abrir a porta, o jornal caiu.
Aí caiu numa página assim, abriu, né? E eu pensei aqui de cima, tem alguma mensagem para mim nessa página que abriu. Aí quando eu olhei tinha uma frase assim, não existem fracassos, existe gente que desiste antes da hora. Na hora eu fiquei bravo, eu digo, eu não quero saber disso, eu quero fechar. Aí depois eu fiquei pensando, olha, foi um conselho, né? Vamos seguir. Vamos seguir, resolvemos o problema, superamos, né? A gente se superou, né? Então eu acho que é também assim, você vê também não só para mim, mas para todas as pessoas que trabalham lá, né? Se reestruturar também, né? A mesma coisa também, eu sinto assim que as pessoas que estão lá na direção, Alice, né? E tem outras pessoas, Derani, todo mundo, você, né? Tem uma ligação, assim, não é só o ICV, né? Somos nós, somos as pessoas, o ICV são as pessoas também, são os fundadores, são tanto de gente que passaram por lá, Lohan, né? Camila, né? Estou lembrando de alguns nomes aqui, né? Rodrigo, né? Então são pessoas que também, ou seja, que fazem, né? Aliás, o Rodrigo é interessante, porque o Rodrigo ele não participava, mas desde do início, desde antes do ICV, ele era jornalista e já cobria as pautas de meio ambiente, era uma pessoa de confiança, era uma pessoa que se interessava, né, pelas pautas ambientais. A gente tinha uma relação muito próxima, uma relação de confiança. Então, também uma pessoa que ajudou a construir o ICV, trabalhou lá durante esse tempo, né? Então, acho que é uma coisa assim, são essas pessoas e a gente tem que estar buscando melhorar as condições ambientais, mas também melhorar a nossa condição interior, né? Estamos nesse caminho. O senhor falou que foi secretário de Meio Ambiente, né? Queria que contasse pra gente como que foi transitar assim, entre o ativismo e a gestão pública. Eu já estava trabalhando ligado a esse grupo político do Dante de Oliveira, né? Que era do MDB na época, que foi o principal partido de resistência à ditadura, né? Que trazia demandas da democracia, de igualdade social, né? Então eu já participava. Aí quando essa agenda de meio ambiente surgiu, né? E foi criada a Secretaria de Meio Ambiente, eu fui convidado, né? Porque eu já tinha uma militância, tinha uma ligação com esse grupo, fui convidado para entrar. Agora é uma coisa totalmente desestruturada ainda, né? Parecia um pouco com o ativismo. Né? Então foi trazer para a agenda do governo, não foi uma coisa muito fácil, né? Mas a gente trabalhou nesse sentido aí, até quando eles não aguentaram mais, me demitiram. Né? Eu ia perguntar, né? Porque como que era falar sobre meio ambiente, né? Anos atrás? Porque hoje em dia é difícil, imagino que antes também. Eles aguentaram por um tempo, né? Mas depois me demitiram os interesses e tal, político. Mas faz parte, normal. Eu não guarda mágoa. Não, eu não entendo como é que eles me aguentaram tanto tempo lá. Seu Sérgio, seguinte, agora vamos falar de atualidade, né? A gente olha para Mato Grosso e entende que é um estado que sofre muitas pressões sobre as florestas, sobre os biomas, sobre os povos. Qual que é a visão do senhor hoje sobre Mato Grosso nesse cenário ambiental? Olha, a visão é muito difícil nesse momento, né? Porque tem uma economia predominante lá do agronegócio, né? Que vive da expansão da área plantada, né? Continua expandindo tanto legalmente quanto ilegalmente, né? E isso tem um impacto, né? Sobre as florestas, sobre o clima, consequentemente, sobre as águas e sobre os povos
indígenas da região, sobre as áreas dos povos indígenas da região. Né? Comunidades tradicionais também, porque não são só indígenas, tem muitas comunidades tradicionais no Pantanal e em outros locais também. Então tem uma pressão muito grande, né, de desmatamento, contaminação por agrotóxicos, mas é o setor de economia predominante do Estado, tem muito poder político, tem muito poder de comunicação, né? Então tem poder econômico, então é a realidade, né, que a gente tem que continuar trabalhando, interagindo e vendo como é que é a melhor forma de se colocar, né? A gente está aí prestes a, né, nas vésperas da COP30, que vai ser no Brasil e Belém, e Mato Grosso é um estado muito importante, né, nesse contexto do Brasil, também quando a gente fala sobre discussões sobre o clima, né? Mas eu queria que o senhor trouxesse aí a sua visão também sobre esses acordos nesses grandes eventos. Existe aí uma esperança para que isso aconteça no Brasil? Olha, a perspectiva é que aconteça alguma coisa, né? Principalmente porque as duas últimas COPs foram muito complicadas em países produtores de petróleo, né? Mas no Brasil pode ter resultados melhores, mas ao mesmo tempo vai ter muita pressão, porque o próprio governo ele é dividido, né? Então tem um governo que trabalha na área de meio ambiente, povos indígenas, né? Mas tem o governo da pressão para a exploração de petróleo na foz do Amazonas, né? Então, como é que isso vai se dar, né? Há cobranças, né? E como é que o governo vai se equilibrar nessa situação. Mas, de toda forma, sem ter grandes expectativas, eu acho que alguns passos deverão ser dados aí, né? É uma COP que vai ser na Amazônia, né? Que é um bioma que está importante para o planeta, né? E que está sofrendo grandes pressões, né? Desmatamento, né? Então tem alguma perspectiva, né? Então, na realidade, né, tem outras perspectivas hoje, né, de infraestrutura, né, porque o projeto de expansão da soja, do agronegócio, ele demanda infraestrutura para escoar. Então tem projetos de ferrovias, de portos, de rodovias, né, que pressionam também. Então vai ter toda uma negociação em cima disso aí, vamos ver o que se consegue chegar. Muito bem. Bom, agora a gente já está encaminhando para o final. Seu Sérgio, que conselho que o senhor daria para jovens ativistas que estão iniciando aí a sua jornada na luta ambiental? Olha, o conselho que eu dou se é que eu posso dar algum conselho, Por né? favor. Que eu vejo assim como importante, primeiro, ampliar o conhecimento técnico, científico sobre a área de meio ambiente. Eu acho que tem uma formação melhor, acho que os jovens ativistas já têm uma formação bem melhor. Muitos mecanismos, né? Muitos mecanismos, né? Mas eu acho que não é uma formação só técnica, é uma formação pessoal, né? De capacidade de diálogo, de capacidade de convencer as pessoas, de capacidade de autoconhecimento também. Eu acho que não podemos olhar só para fora, temos que olhar para dentro, né? Temos que ser aquela revolução que a gente quer ver no mundo, né? Como dizia o Gandhi, né? E nesse sentido eu acho que um dos desafios passa pelo autoconhecimento, por procurar não melhorar suas coisas, mas se melhorar também. E acho que temos um desafio de comunicação, né? Uma forma de comunicar que possa alcançar outros segmentos. Não adianta só a gente comunicar para nós mesmos, né? Esses segmentos que pensam semelhante a nós. A gente tem que encontrar formas de se comunicar com os outros segmentos, né? Passa um desafio nesse momento de novas formas de comunicar, redes sociais, né? Onde tem também muita fake news, né? Muito negacionismo, né? Então acho que a gente tem um desafio aí de aprender a se comunicar
num patamar, não repetindo os erros que eles cometem, né? Procurando utilizar meios, né? Que trabalhem para que os nossos fins aconteçam e não cair na ilusão de que os fins justificam os meios, né? Muita gente já caiu, inclusive as grandes revoluções sociais do mundo, né? Então, eu acho que são reflexões que eu acho que é importante trazer, não só para os jovens ativistas, mas para todos nós que estamos nesse caminho de contribuir para enxergar melhor, de reconexão com a natureza, de reconexão com nós mesmos, né? Para a gente poder ter alguma perspectiva de resultados assim, positivos, né? Muito bem. Muito obrigada pela sua conversa generosa do senhor com a gente. E nesse período, nessa data tão especial dos 34 anos do Instituto Centro de Vida. Muito obrigada. Eu que agradeço, né? Vida longa, Sérgio Guimarães, vida longa ao Instituto Centro de Vida. Uma coisa importante que eu não falei, você falou que já é ativista, depois você inclui lá, seguir o coração. Eu acho que é importante seguir, ouvir o coração e seguir o coração, porque o coração é quem nos dá o nosso caminho, né? Eu acho que isso é uma coisa assim, importante, né? Ver quais são os chamados que a gente tem no coração, não fingir que não está ouvindo, né? E nem procurar ser muito belicoso na forma. E o coração ele dá uma direção, mas também tem uma forma de atuação que é uma coisa mais empatia com as pessoas, mais humana, né? E a relação com a natureza também, procurar ouvir. Como fazem os povos indígenas, né? Acho que os povos indígenas têm muito a nos ensinar, né? Da sua relação com a natureza, dos seus valores, né? Buscar um bem viver que não necessariamente seja de acumulação de riqueza, de separatividade, né? com o outro, né? Porque a gente tem... nós não vivemos uma crise só, não é só uma crise ambiental ou uma crise climática. Nós vivemos também uma crise social, né? Que repercute em crise econômica, a desigualdade social ela é muito grande, né? E o ICV, como foi pensado como centro de vida, não foi só centro de vida ambiental, um centro de uma vida melhor para todos, né? Mais plena, uma vida, vamos dizer assim, até social, econômica e até espiritual, né? Nesse sentido, eu acho que é importante deixar aqui registrado vida com valores, né? Valores éticos, valores morais e valores espirituais também. Eu acho que a gente tem que colocar isso. A gente não coloca muito isso no dia a dia, né? Mas é importante a gente... Mas esse é um verdadeiro legado. É importante a gente transitar por esses caminhos, né? Que são totalmente interligados, ou eu diria até o mesmo caminho, né? Chamado de formas diferentes. Então, eu acho que é importante a gente ter essa atenção, né? E que a gente possa estar transitando por esse caminho, de uma forma de contribuir para a sociedade como um todo, como encontrar melhores formas de viver, de bem viver. Daí, Instituto Centro de Vida.